Em primeiro lugar, eu não entendo porque esse pessoal vai discutir problemas brasileiros, né? Como funcionam as instituições, democracia, como é que é, em Nova York e não aqui. Eles estão falando em português, mal português, muitos deles, e discutindo lá. Agora, pensa bem, né? Quando você recebeu um convite desses, é aquele tipo de convite que você, nem os mais requisitados palestrantes podem acreditar numa coisa dessa, né? Você vai passar um feriadão em Nova York, uma viagem numa poltrona confortável, você vai ficar num hotel muito bom, né? Vai comer nos restaurantes com direito, bebida incluída aí. Comer em qualquer restaurante que você quiser, de graça. Tudo isso em troca de uma fala de 10 minutos. O problema do João Dória, que é tão minucioso, ele é superlativo e minucioso. E fora esses jantares por fora, né? O João Dória conseguiu fazer com que os ministros descobrissem o seguinte: eles podem muita coisa, mas no momento eles não podem andar, caminhar por qualquer rua de qualquer cidade do mundo. Porque se eles forem reconhecidos, e serão por algum brasileiro, o brasileiro está em toda parte, vai acontecer o que aconteceu agora. O que aconteceu? Eles descobriram, né? Se não descobriram, eles estão já é um caso clínico, é um problema de manicômio. Né? Eles descobriram que eles são os mais impopulares ministros da história do Supremo. Não podem andar em Brasília, andam em avião fiscalizando nuvens, como eu digo, pela janela, não olham para cá. Agora, em Nova York, tropeçou em alguém, eles ouvem o que as pessoas pensam deles. E nos Estados Unidos não se prende ninguém por fazer isso. Descobriram isso também. Então, olha, o sorriso amarelo, né, não tem palavra melhor, do Gilmar Mendes, né, aqueles acenos nervosos ali, o tchauzinho do Ricardo Lewandowski, né, a impotência visível do Alexandre de Moraes, isso aí é uma coisa maravilhosa. E aí você tem também o nosso Barroso, além dessa frase aí que ele disse, perdeu Mané, né, não amola, ele também teve o refinamento de fazer um discurso em que ele disse que país que tem gente que não come, tem gente que passa fome, tem que parar tudo e cuidar disso. Ele parou tudo e foi para uma refeição que pobre nem sonha como é que é, em companhia do advogado do Lula, que faz o ministro, o nosso Gilmar Mendes, cair no pranto convulsivo sem lágrimas, né? E comendo bem, bebendo bem, preocupado com a fome. Eu fiquei emocionado. É uma situação medonha, né? Assim, se fosse brega, eu estaria feliz. É uma situação medonha, é uma situação de um aviltamento mesmo, de um atentado às instituições, de uma zombaria em relação ao povo que não está brincando, não está de bobeira, está na rua. E olha, isso aí, eu sou um pacifista, eu sou da harmonia, mas eu não quero entregar a minha liberdade a meia dúzia de burocratas sem lei, que não prestam contas de nada, que não prestam contas nem de uma eleição. Então acabou a democracia. Emerge o Lula, emerge o criminoso, que não pode ser chamado de criminoso porque esses mesmos personagens censuraram a imprensa. Ora, isso é muito caricato, Flávio. E isso é uma situação grosseira. Quem tem o mínimo de vergonha na cara não pode transigir com isso. Ninguém é Don Quixote, mas a população se esclareceu. A população não aceitou o resultado da eleição, não porque ela é chata ou golpista, é porque a eleição foi coberta de névoa. Quem está dando a pauta, quem está pautando o Brasil, é finalmente a população brasileira. Eu nunca fui de fazer pronunciamentos populistas, não. O que a gente tem é um fenômeno de massas, de esclarecimento nos últimos anos, sem precedentes. Não tem precedente, pode procurar, pode chamar qualquer historiador aí para vir para o Oeste falar com a gente. Não tem precedente da quantidade de manifestações com esse tamanho, com esse nível de foco, de esclarecimento, de civilidade, de pessoas que querem liberdade, querem a sua agenda democrática e não querem virar justamente confeitaria de malandro. E é isso, essas pessoas não vão recuar. Eu acho que elas não devem recuar, porque isso é o escárnio. Eu pergunto, Flávio, o que está baseado em quê a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas bancárias
de uma série de empresas importantes que levam o Brasil nas costas. Isso é uma zombaria. Eu quero saber, ele já fez isso com empresários da construção civil. Aí eu achei, bom, são pessoas influentes, poderosas, que têm noção do direito. Eu não vejo a reação, eles ficaram lá esperando. Eles foram humilhados pelo Alexandre de Moraes, com o pé na porta, página policial, e estão esperando. Só que o povo não está mais esperando. O povo está na rua, companheiro. Está na chuva. E eu acho que essa é a mínima atitude de decência, de quem tem vergonha na cara, de quem quer poder se olhar no espelho. Porque aí vai o Alexandre de Moraes e bloqueia as contas das empresas, gente. Empresas de água. Bloqueio de um banco, que levam o país nas costas. Olha a gravidade disso. Entende? Aí fala, o país não pode parar. Como não pode parar? Com essa toada sem lei, como é que o país não vai parar? O próprio STF vai parar o país dessa maneira? Como é que a gente vai viver assim? Então, qual é a tese dele? Não, eles mandaram os caminhões para manifestações antidemocráticas porque a eleição foi limpa. Ele escolhe a premissa que ele quiser. Ele alega o que ele quiser. Isso vira direito porque ele fala e o William Bonner sanciona às 8h30 da noite. O que é isso? Dessa brincadeira eu não quero brincar, né? Porque ela acaba mal para todo mundo. Para os que parecem algozes, para os que estão escondidinhos, achando que não vão ser vítimas. Isso aí, enfim, é uma porcariada, é uma urdidura torpe, nojenta, fedorenta, está na cara de todo mundo e não dá para transigir com isso. Eu não vou transigir, eu estou fazendo a minha crítica só, mas a minha crítica eu vou fazer. Posso considerar o Lula presidente, ungido por esses personagens que estão aí à margem da lei. Dó da Ana, viu? Porque imagina pra ela traduzir essa linguagem de malandro, porque isso é linguagem de malandro. Vamos falar o português, fala, né? claro. Perdeu mané numa mola pra traduzir isso para um americano. Eu tentei ontem traduzir o perdeu mané. Como é que ficou, Ana? Aqui em casa. Ficou... you lost, fool, alguma coisa assim. You snooze, you lose. Dormiu, perdeu, né? Agora, é um processo muito complicado para explicar, porque, primeiro que eu tenho que voltar à fita e explicar que Lula foi condenado na primeira instância, depois por desembargadores nomeados por administrações petistas, depois pelo Supremo Tribunal de Justiça. E quando eu falo ele foi condenado na primeira instância, aí depois ele foi condenado, aí a pessoa já fala, mas quando ele foi condenado, ele não foi preso? Porque aqui primeira instância, condenado, preso, qualquer recurso você acessa a justiça, mas você vai preso. Aí você explica, não, aí teve o TRF4, aí teve o Tribunal de Justiça, e as pessoas vão falando, mas espera aí, ele não foi preso depois de tanta prova? Não foi preso. Aí depois você explica que ele foi preso. E depois você explica que o STF foi contra a própria jurisprudência do STF e soltou Lula. E aí você explica que ele foi candidato, ele foi liberado a ser candidato à presidência. Então, assim, a confusão jurídica, moral, legal que eu tento colocar nesse pacote para explicar para o americano é muito difícil, né? Aqui em casa, os meus familiares, amigos, eles até me olham com um certo ar de eu acho que você não está traduzindo direito. E eu falo, não, é isso mesmo que você está ouvindo, é isso mesmo. E aí você também, dentro desse contexto, tem que falar que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, não são juízes. É aí que você completamente joga o americano, o democrata, republicano, independente, não interessa. Mas como assim eles não são juízes? Porque aqui nos Estados Unidos, a própria sabatina do Senado, para qualquer indicação, ela acontece muito sobre as decisões que aqueles juízes, aquelas juízas assinaram em instâncias inferiores. Então, é muito difícil você falar, bom, não são juízes, eles são advogados, eles são procuradores, eles são amigos do meu pai. Então, fica complicado. Desculpa, eu estou em casa, a minha cachorra está aqui uivando com uma ambulância. Então, aí eles perguntam, mas quem pode consertar isso? Aí você fala, o presidente do Senado. Aí você explica o foro privilegiado, Rodrigo Pacheco. Então, é muito difícil. O americano jamais vai conseguir entender o nosso sistema. E quando você entra na seara dos pavões, né,
de como os ministros do STF foram picados pela mosca da tela azul. Adoram estar na televisão, adoram os votos de 3 horas, adoram uma internet, uma rede social. E eles ficam olhando assim, mas os ministros da Suprema Corte, eles falam no Twitter? Aí você fala, não apenas no Twitter, mas faz live e vem para Nova York e fala mal do Brasil no mundo inteiro. É uma situação muito complicada. E o pior, o que está preocupando, é que parte da imprensa do consórcio americano, alguns, o New York Times e o Wall Street Journal, eles já escreveram artigos dizendo que Alexandre de Moraes, opa, peraí que esse cara aqui está passando dos limites. Mas tem veículos aqui já dizendo que Alexandre de Moraes pode estar salvando a democracia no Brasil, e aí você tem que voltar à fita e contar tudo isso mais uma vez para explicar que Alexandre de Moraes não é uma figura de agora, mas um monstro que foi criado e alimentado principalmente pelo senhor Rodrigo Pacheco e sua covardia histórica. Esse disco arranhado, esse eu não vou largar mais.